Dale, meus brothers! Como sempre, direto e reto, vamos para mais um. Eu sou o Maurício Guartelá e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas câmeras incríveis, full frame da Sony, e trocar uma ideia sobre qual é a melhor opção para você. E vou falar com propriedade porque são duas câmeras que eu tenho, né? Nesse exato momento a câmera que me filma é a Sony A7C e minha câmera B, minha câmera, na verdade, A para foto, minha câmera para vídeo é a Sony A7C, mas a minha outra câmera é a Sony A7 III, então o qual eu vou trocar ideia com vocês hoje. Primeira coisa, meus brothers, vou só localizar o preço delas para a gente saber de forma atualizada quanto que tá o preço dessas duas belezuras. Vamos lá, ó. Sony A7C, quanto que tá custando? Vamos a Sony A7C 1, né, que é a câmera que a gente vai discutir aqui, ó. Sony A7C Mark I tá custando 1.600. Não, tô falando errado. Peraí. Vai lá. Não, aqui ela tá com a lente, ó. Deixa eu só ver ela com o body aqui, ó. Vamos ver, ó. Vamos ver se tem essa lente para venda aí, não. Câmera Sony A7C, só tem ela com a lente aqui, ó. Não tô encontrando o preço dela sem ela. Vou procurar em outro lugar, mas vamos lá. Ó. A Sony A7C tem outras versões. Tem a Sony A7C II e tem a Sony A7C R. As câmeras da Sony, né, elas têm essa nomenclatura um pouquinho diferente. Geralmente a Sony A7C R com R é voltada para resolução. Então, por exemplo, a Sony A7R4, Sony A7R5 são as câmeras voltadas mais para fotografia com uma alta resolução. Já a Sony A7C, tanto a Mark I quanto a Mark II, são câmeras que vieram com uma proposta de serem mais compactas e terem um corpo menor para vlogar, para vídeo. E um grande diferencial, já falando de diferencial delas, né, comparado com a Sony A7 III, é o fato delas terem telinha flipável. Então vamos lá, primeira coisa, se você é do vídeo, ao meu ver, a Sony A7C é mais vantagem para você. Por quê? A Sony A7C é uma câmera mais recente do que a Sony A7 III, tá? Ela é uma câmera mais recente do que a Sony A7 III. E ela tem algumas melhorias. Ela tem um desempenho um pouquinho superior quando a gente fala em baixa luminosidade, o ISO dela é um pouquinho melhor. E ela tem um foco também um pouco mais afiado do que a Sony A7 III, além de ter a telinha que flipa. Então vamos lá, ó. Achei um preço confiável aqui, ó. Sony A7C Mark I está custando $1.400 só o corpo. Sony A7C R, que é da resolução, né, tá $2.799, bem mais cara. Enquanto a Sony A7C Mark II está custando $2.200. Então, temos uma diferença considerável nessas câmeras. Vamos lá. Mas qual que é a diferença prática do Sony A7C Mark I para a Sony A7C Mark II? A Sony A7C Mark II já grava 4K 30 frames em 10 bits com uma taxa de amostragem de 422, tá? Ela não faz 4K 60 frames com full frame, ela só faz 4K 60 frames no crop, que é uma coisa que, ao meu ver, deixa muito a desejar. A Sony A7C Mark I, ela faz 4K 30 frames, né, com uma taxa de amostragem de 420 a 8 bits. Tem um vídeo no canal falando sobre essa diferença de 8 bits para 10 bits, para saber se de fato isso faz diferença no teu workflow, no teu trabalho, então assiste esse vídeo também, um vídeo recente aqui do canal. Então vamos lá, logo de cara, se você for do mundo do vídeo, eu vou te indicar a Sony A7C, seja qual for a versão, né? Porque eu acho que ela tem uma pegada mais voltada para vídeo, um corpo mais compacto, para você utilizar num gimbal, por exemplo, uma telinha que flipa, um foco levemente mais afiado. Se o teu lance for foto, eu acho que a Sony A7 III ainda é mais vantagem. Então agora, trazendo para esse parâmetro nosso, um parâmetro mais diminuto, vamos dizer assim, um parâmetro mais palpável, vamos de fato comparar a 7C Mark I com a 7 III. Elas têm o mesmo 24 megapixels, ela tem o mesmo sensor, as duas câmeras, que é bem interessante, né? Um ótimo desempenho, baixa luminosidade, mas como eu falei, a Sony A7C tem algumas melhorias. Quando a gente fala pro vídeo, um autofoco um pouco mais confiável, mas cara, da 7 III é tão bom quanto, entende? Não sai perdendo muito, né? Uma telinha que flipa para quem se vloga, para quem se filma nesse exato momento como eu estou fazendo, olhando para minha telinha aqui do lado, tá? Eu olhei para a lente, olhei para a telinha. Eu acho que a vantagem é a Sony A7C. Ela é mais compacta, um pouquinho mais discreta. Já a Sony A7 III, no que ela ganha, ao meu ver? Se você é da fotografia, deixa eu pegar a minha aqui, só pra gente poder ter esse tipo de comparativo, ó. Vamos lá. Minha A7 III tá aqui, ó. Então vamos lá. A Sony A7 III tem um viewfinder melhor. Viewfinder é isso aqui, ó. Foco. Aqui, ó. O viewfinder é isso aqui. A telinha dela não flipa, tá vendo? Ela só tem essa articulação aqui, mas não flipa.
Mas ela tem mais botões, ó. Então deixa eu só escolher meu rosto, tá vendo? Esse botão é o botão do foco. A 7 III tem botões personalizáveis mais do que a Sony A7C, que tem uma pegadinha um pouco inferior. Então na mão eu acho que a Sony A7 III encaixa muito bem. E aí vamos lá, você faz, por exemplo, casamento, brother. Casamento, você é um fotógrafo de casamento e faz 3.000 fotos por evento, cara. Eu acho que a 7 III é uma câmera sensacional para isso. Vai entregar um autofoco incrível, vai entregar uma baixa luminosidade, um ISO muito bom. Já se você faz vídeo de casamento, o Sony A7C vai te atender muito bem, entende? Então assim, por que eu tenho as duas? Porque eu tenho esses dois mundos, eu faço foto e faço vídeo. Quando eu quero fazer vídeo, eu dou prioridade para a 7C. E minha Sony A7 III vira a minha câmera B. Quando eu quero fotografar, como é o caso aqui, ó, tô com a minha tele nela, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tô com a minha tele, porque quando eu quero fotografar ave, pássaro, paisagem, é a Sony A7 III que eu uso, porque eu acho o viewfinder dela superior, a pegada melhor, acho que ela tem um excelente desempenho. Além disso, a Sony A7 III consegue fazer um modo burst, ela tem mais disparos do que a Sony A7C. Beleza? Até então, fez sentido isso para vocês? Agora vamos lá. Sony A7C Mark II. Ela custa $2.198. Sabe qual que seria a concorrente dela? Seria a Sony A7 IV e não mais a Sony A7C. Deixa eu só localizar o preço dela aqui para vocês também, para a gente falar certinho. Vamos lá. Sony A7 IV, vamos ver quanto está custando essa belezura de forma precisa. Sony A7 IV. A Sony A7 IV com a Sony A7C são basicamente a mesma câmera, o mesmo sensor, a mesma tecnologia, porém com mais botões, ó. A Sony A7C, só que não dá para levar em consideração porque eu achei uma promoção aqui, ó. Pô, ela tá com $500 de desconto, brother. É porque vai lançar a Sony A7 V. Ela tá com tanto desconto assim, a Sony A7 V tá chegando com certeza, brother. Vamos lá. Mas a Sony, cara, $500 de desconto tá na A7 IV, até me assustei, hein? A Sony A7 IV tá custando uma média de $2.700, tá? Já a Sony A7C Mark II tá custando, também está com desconto, uma faixa de $2.400. Então a Sony A7 IV, ela é, nesse caso, ligeiramente um pouquinho mais cara. Elas entregam a mesma qualidade, fazem 4K 60 frames no crop, a 10 bits, uma taxa de amostragem de 422. Você entende, brother? Se você é do vídeo, a Sony A7C Mark II eu acho que é uma melhor escolha. Se você faz mais foto, a Sony A7 IV talvez vai te atender mais. A diferença é, a Sony A7 IV Sony A7 IV, é tanto número que a gente dá uma baralhada aqui. A Sony A7 IV já tem a telinha flipável, coisa que a Sony A7C tem também, e a Sony A7 III não tinha, né? Então, nisso a gente acaba se equiparando. Quando a gente vai para a Sony A7R, cara, você já está indo para uma Sony A7R4, Sony A7R5, uma câmera voltada para resolução. Então, para a gente fechar esse nosso arco, essa nossa bagunça. Teu lance é mais vídeo? E talvez você faça algumas fotos, Sony A7C. Teu lance é mais foto do que vídeo? Mesmo a Sony A7C sendo superior em algumas coisinhas, eu ainda iria de Sony A7 III. Quer aprender fotografia comigo? Quer aprender a editar fotos comigo? Não deixe de conferir o link dos meus cursos, estão aqui embaixo. Eu sou o Maurício Guatilar, mais um dia, mais um dólar, e é nóis. Comenta aqui qual dessas você teria. Valeu!